quando Deus criou a humanidade, quando Deus me criou, quando Deus te criou, uma das palavras que Ele declarou sobre as nossas vidas foi domínio. Através do nome de Jesus e através da paternidade de Deus sobre as nossas vidas, nós temos a autoridade sobre toda a terra. E muitas vezes a gente pena, a gente sofre porque a gente não usa essa autoridade, a gente às vezes nem sabe usar essa autoridade. Entenda um pouquinho mais sobre isso no vídeo de hoje. Olá, flechas! Este é o canal Apenas um Passo. Eu me chamo Lara e o passo de hoje ele nasceu de uma conversa super gostosa e cheia de propósito que eu estava tendo com uma amiga minha. Poli, se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo. E nós estávamos conversando sobre autoridade. E se você não sabe, né, Deus ele nos deu a autoridade sobre toda a terra contra todo o poder do inimigo. Isso você pode encontrar lá em Lucas 10:19, tá? Lê lá e isso vai testificar aí no teu coração sobre isso que a gente está falando, tá? Durante a nossa criação, enquanto Deus estava ali criando as nossas vidas, Ele declarou uma palavra sobre nós, domínio. E um dos primeiros propósitos pelo qual nós fomos criados, eu e você, nós fomos criados, é sermos a imagem e semelhança da Trindade. E por que eu falo imagem e semelhança da Trindade? Porque ali, enquanto Deus estava nos criando e Ele declarou, né, que nós seríamos imagem conforme imagem e semelhança, Ele não falou imagem e semelhança dele, Ele falou imagem e semelhança nossa. Ou seja, testificando que o Espírito Santo estava ali junto dele, testificando que Jesus, o Filho dele, estava ali, né? Testificando, esse é um dos versículos que testifica a Trindade, né? Que Deus é 3 em 1. E ao ser a imagem e semelhança da Trindade, a gente, consequentemente, vai ter esse domínio. Esse domínio, ele é dado a gente. Então, assim, quando Jesus nasce nos nossos corações, né? À medida que você entra no caminho de Jesus e você permanece nesse caminho, essa autoridade, ela vem sobre você, certo? E por que eu tô falando que é só aqueles que estão no caminho? Porque é aqueles que creem, certo? Aqueles que creem em Jesus. Se você não crê, como que você quer ter a autoridade através de Jesus? Não tem como. Lá em Atos 19, deixa eu ver se é isso mesmo, isso conta que alguns judeus, eles começaram a expulsar, a querer expulsar demônios, né? Eles entraram numa tentativa de expulsar demônios. Aí um dia o demônio ele parou e foi falar com eles. Falou: olha, é o seguinte, Paulo eu conheço, Jesus, foi isso mesmo? Não, ele falou Jesus primeiro. Jesus eu conheço, Paulo eu também sei quem é, mas e vocês? Quem são vocês? E daí a história conta que aquele homem que estava possuído por aquele demônio foi para cima daqueles judeus e começou a espancar aqueles homens até que eles saíram fugidos, nus, né, e todo ferido, e eles todo feridos, né? Então, assim, pra gente ter essa autoridade que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas, primeiro a gente precisa crer no Filho dele, a gente precisa crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente precisa estar dentro do caminho do Senhor.
Uma segunda coisa que eu quero colocar aqui é que enquanto eu e a minha amiga nós estávamos conversando, veio uma questão: como fluir nessa autoridade? E ela me fez essa pergunta, né? Como fluir? E essa minha amiga, ela falou: Lara, eu sei sobre a autoridade, eu conheço sobre a autoridade, eu sei quem eu sou, só que na hora de usar ela, parece que o negócio não vai. E ali o Senhor, ele me deu um discernimento, ali o Senhor me deu um entendimento de como fluir. Eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em osteopatia e dentro da osteopatia existem 1 milhão de manobras e tem uma manobra que eu tinha muita dificuldade de fazer ela, de realizar ela. E eu vou te falar, eu sabia direitinho quando usar essa manobra, o porquê dessa manobra, onde que eu precisava colocar as minhas mãos ali no paciente, a pressão que eu tinha que dar, a direção que eu precisava fazer para executar aquela manobra, só que na hora de fazer não ia, não acontecia, não funcionava. E daí, no meio da sala de aula, enquanto a gente estava fazendo exatamente essa manobra, essa técnica, o meu professor, ele virou para um colega de classe e falou: quantas vezes você já fez essa manobra? E o colega de classe falou: umas 10 vezes. Ele falou: então, você precisa fazer 10.000 vezes. Muitas vezes, gente, a gente sabe tudo que a gente precisa saber sobre a autoridade em Jesus Cristo. A gente sabe o que é preciso a gente fazer, o que é preciso a gente falar, o que é preciso, como é preciso a gente se comportar, só que na hora ali de executar parece que não vai. E é igual a minha questão em relação a esse exemplo, né, que eu dei para vocês em relação a essa manobra da osteopatia. Eu sabia tudo também, só que na hora de executar parece que não ia. E para eu fluir naquela manobra, é preciso que treinar, praticar. E é a mesma coisa quando a gente fala da autoridade em Deus que nós temos, que Deus já nos deu, né? Para a gente fluir nessa autoridade, a gente precisa também praticar. E se for preciso praticar, persistir, né? E ir muito mais do que 10 vezes, né? Assim como meu professor falou, né? E se for preciso, ir até 10.000 vezes, que seja praticar a autoridade no nome de Jesus, que seja para lá de 10.000 vezes. Por isso, gente, viva, pratique essa autoridade que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo já concedeu a todos aqueles que creem neles e que vive, né, o caminho, que guarda os mandamentos dele em seus corações. Amém? Deus abençoe vocês. Cláudia, eu acho que é isso. Espero ter ficado claro. Um beijo, amiga, te amo.